que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos uma vez mais nesta casa, no Centro Espírita Francisco de Assis, na cidade de São José do Rio Preto, onde temos muitos amigos, muitos irmãos, companheiros de ideal, uma cidade que aprendemos a respeitar, não apenas pelo seu progresso no campo material, mas pela sua pujança no campo espiritual, pelo seu valor, pelo seu trabalho extraordinário. Nós estamos aqui nesta manhã para refletirmos acerca de alguns pontos que consideramos importantes na obra de André Luiz, especificamente no livro Nosso Lar, que sem dúvida, depois da codificação, depois das obras do Pentateuco kardeciano, trata-se do maior best-seller da nossa bibliografia. Nosso Lar, talvez seja desnecessário dizer, é uma obra extraordinária que ainda está para ser descoberta, melhor estudada e aproveitada por nós nas informações que contém. É uma obra que já vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares em sucessivas edições e que já foi traduzida para diversos idiomas, como para o inglês, para o francês, para o japonês, inclusive, enfim, para os principais idiomas falados no planeta. O prefácio de Emmanuel, a obra, é datado de 3 de outubro de 1943. Foi uma obra psicografada em plena Segunda Grande Guerra, quando a humanidade se via às voltas com a Segunda Grande Guerra Mundial. 3 de outubro de 1943. No próximo 3 de outubro nós estaremos comemorando o bicentenário do nascimento de Allan Kardec. E no próximo dia 3 de outubro, portanto, esta obra estará completando 61 anos. Pela data do prefácio, 61 anos. Trata-se de um livro revelação, muito mais antigo que muitos de nós aqui presentes. No entanto, trata-se ainda, consideramos, de uma obra inédita no meio espírita. Trata-se ainda, repetimos, consideramos, de uma obra inédita no meio espírita. Porque o livro Nosso Lar não é para ser lido como se fosse um romance. Aliás, como a maioria das pessoas o tem feito. Não é um livro para ser lido como se fosse um romance, não é um livro para ser lido como se fosse uma novela. É uma obra para ser estudada, é uma obra de estudo, que precisamos de conhecer capítulo a capítulo, de preferência
parágrafo a parágrafo, porque André Luiz deixa muita coisa dita nas entrelinhas. Nós sabemos perfeitamente, segundo informações do próprio Chico Xavier, quando encarnado, que André Luiz era médium. Vejamos bem, prezados irmãos. André Luiz, espírito, era médium. Ele funcionou como médium de uma equipe espiritual coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes. A partir de nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, libertação, entre a terra e o céu, e por aí. André Luiz funcionou como médium de uma equipe de benfeitores espirituais que agiram no anonimato, que nos forneceram pseudônimos, que se identificaram nas obras de André Luiz através de pseudônimos. Por exemplo, no livro Nosso Lar, André Luiz é médium do ministro Clarencio. No livro No Mundo Maior, André Luiz é médium de Calderaro. Clarencio é um pseudônimo. Calderaro, um outro pseudônimo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz foi médium de Aulos, um outro pseudônimo. André Luiz, ele mesmo, portanto, funcionou como médium. Existem infinitas dimensões. Há muitas moradas na casa do Pai. Moradas físicas e moradas extrafísicas. Existem muitas dimensões povoadas, habitadas no universo. A Terra é uma das dimensões habitadas. É uma das dimensões espirituais povoadas por nós. O estudo da obra Nosso Lar é um estudo que se impõe na atualidade, em face, inclusive, das novas conquistas da ciência. Porque aí mesmo, no jornalzinho que foi distribuído no início da reunião, vocês poderão constatar no final da reunião, no jornalzinho do Centro Espírita Francisco de Assis, há uma informação interessante. Os cientistas descobrindo uma matéria diferente. A descoberta de uma matéria que dá sustentação a essa matéria que é conhecida por nós. Interessante, prezados irmãos, que no livro Nosso Lar, André Luiz fala a respeito da existência de 7 dimensões espirituais. De 7 dimensões. A primeira dimensão seria a nossa, a crosta planetária. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de dimensões subcrostais e de dimensões supracrostais.
Interessante nós pensarmos neste número 7. Não se trata de um número cabalístico, mas interessante raciocinarmos. São 7 os nossos chakras, os chamados centros vitais. Segundo a literatura espírita, igualmente são 7 os corpos espirituais. Nós conhecemos destes 7 corpos espirituais, nós temos maior familiaridade com apenas 3. O corpo físico, o perispírito e o chamado corpo mental, a que André Luiz se refere superficialmente. Certa vez, conversando com Chico Xavier, ele disse assim: a única obra da literatura espírita que se refere à existência de 7 corpos espirituais é o livro Romance de uma Rainha, de Rochester, em 2 volumes. E nós fomos ler a obra Romance de uma Rainha. E, de fato, em determinado capítulo, Rochester descreve a existência de 7 corpos espirituais. Tese que é mais difundida pelo esoterismo ou pela teosofia. Mas, na verdade, nós possuímos 7 corpos espirituais. 7, lembraríamos ainda, são as notas musicais. 7 são as cores do arco-íris. E 7 são os palmos abaixo da terra. Interessante este número 7, não é? Nós temos 7 centros vitais, 7 chakras e 7 corpos espirituais. André Luiz nos fala na existência de 7 dimensões, 7 planos espirituais. Vejamos, quais seriam essas 7 dimensões? André Luiz começa dizendo que a primeira dimensão seria a crosta planetária. É a Terra. Porque a Terra não passa de um plano espiritual materializado. O que é matéria? Matéria é energia. O que é matéria? O próprio André Luiz fala que matéria é luz coagulada. Matéria é luz coagulada. Matéria, em última análise, é energia. Vocês querem ver uma coisa interessante? Raramente a gente pensa a respeito disso. Nós estamos aqui num salão amplo. Vamos olhar ao redor. Aparentemente, nós estamos aqui num espaço material. Aparentemente, estamos aqui num espaço material. Nós estamos pisando chão firme, nós temos um teto, temos 4 paredes. Mas se nós observarmos bem a nossa volta, o invisível, o que é invisível ou imperceptível aos nossos sentidos, se nós observarmos bem, o que é aqui imperceptível aos nossos sentidos ocupa maior espaço. O que é imperceptível aos nossos sentidos aqui ocupa maior espaço do que aquilo que percebemos, do que a matéria que conseguimos perceber através dos nossos sentidos. Então nós chegamos a uma constatação curiosa. A matéria
matéria que nos impressiona os sentidos físicos, repetimos, a matéria que nos impressiona os sentidos físicos, ela é sustentada por uma matéria que não nos impressiona os sentidos. Vamos aqui citar o exemplo do átomo. Quando eu fazia cursinho, quando eu estudava física, no meu tempo de colégio, o átomo era considerado a menor partícula da matéria e considerada uma partícula indivisível. O átomo é o último reduto da matéria. O átomo é indivisível. Interessante que, observando o átomo, a grosso modo, observando uma representação do átomo, nós enxergávamos, como enxergamos até hoje, o átomo, o núcleo do átomo, o próton, o elétron e o nêutron. O átomo parece uma representação em miniatura do sistema solar. O Sol, sendo o núcleo, e os demais planetas girando a sua órbita, sendo outros elementos constitutivos do átomo. Mas sendo considerada uma das menores partículas da matéria, se nós observarmos o átomo, nós vamos ver que o átomo é constituído, em sua maior parte, de uma matéria que nós não enxergamos, de uma matéria que nós não vemos. Existe muito mais vazio do que espaço preenchido. Vamos sair lá fora e vamos olhar para os lados, vamos olhar para o alto. Existe muito mais vazio do que espaço preenchido. Só que esse vazio é um vazio aparente. Porquanto, segundo os próprios espíritos, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, o vazio absoluto não existe. Não existe o vazio absoluto. Tudo é ocupado por alguma espécie de vida. Tudo é ocupado por alguma espécie de matéria. Relendo dias atrás o livro Obreiros da Vida Eterna, e aqui fica uma sugestão de nossa parte, todos devemos começar a reler André Luiz, a começar de nosso lar, e de preferência com uma caneta na mão. Uma caneta vermelha, uma caneta verde, uma caneta preta, uma caneta azul, para riscarmos o livro todo, riscarmos toda a coleção, para destacarmos os ensinamentos importantíssimos que a obra de André Luiz, toda ela, contém. Dias atrás, relendo Obreiros da Vida Eterna, nós nos deparamos com uma informação curiosa, interessante. André Luiz nos diz que o homem, com os seus 5 sentidos básicos, e quais são os nossos 5 sentidos? O sentido da visão, o sentido do olfato, o sentido da audição, o sentido da gustação. Vejamos que só na cabeça, só no crânio, nós temos aqui concentrados 4 dos 5 principais sentidos. O 5º seria o sentido do tato. E o sentido do tato, ele não se situaria apenas nas mãos. Esse sentido do tato, ele se situaria em todo o nosso organismo, em todo o nosso corpo. Mas segundo André Luiz, o homem
com os seus 5 sentidos principais, ele só consegue perceber 1/8 dos fenômenos físicos que acontecem à sua volta. Vejamos bem, prezados irmãos, como nós estamos aqui numa existência limitada. Como nós estamos realmente vivendo num corpo repleto de limitações. Um corpo abençoado, mas num corpo repleto de limitações. Nós estamos aqui vivendo num planeta de provas e expiações. Percebemos apenas 1/8 dos fenômenos físicos que acontecem à nossa volta. E vejamos bem, existem alguns animais que são melhores dotados do que nós. Por exemplo, o cachorro, ele tem um olfato melhor do que o nosso. A águia tem uma visão melhor do que a nossa. Nós só conseguimos ser superiores aos animais, fisicamente perdemos para os animais. Do ponto de vista físico, perdemos para os animais. Ora, teria a evolução se enganado? Teria esse processo de seleção natural se equivocado? Fisicamente perdemos para os animais. Mas nós somos superiores aos animais porque somos dotados de inteligência. Porque somos dotados de razão. Através da razão, da inteligência, da faculdade de discernir, nós superamos os animais. E vejamos bem, prezados irmãos, segundo ministro Flaccus, no primeiro capítulo do livro Libertação, segundo o ministro Flaccus, o homem está lidando com a razão há 40 mil anos. Ou seja, há 40 mil anos a espécie humana está lidando com a razão. E até hoje, nós não conseguimos assim tão evidentes progressos. Até hoje nós não conseguimos assim tão relevantes progressos. Estamos lidando com a razão há 40 mil anos. Mas vejamos bem, nós falávamos a respeito das 7 dimensões espirituais, a que André Luiz se refere em suas obras. A primeira dimensão, a crosta. A segunda dimensão espiritual, o umbral. A segunda dimensão espiritual seria o umbral, que se subdivide em 3 dimensões. Nós teríamos o umbral grosso, que fica nas vizinhanças, nas proximidades da terra, o chamado umbral grosso. Em seguida, o umbral médio e depois o umbral fino, o chamado umbral fino. Então vejamos bem, 4 dimensões conhecidas: crosta planetária, umbral grosso, umbral médio, umbral fino, que é onde se situa a cidade Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia de transição, é uma cidade que fica situada no umbral. Quando muita gente fala que quer desencarnar e ir para Nosso Lar, não sabe que está pedindo para ir para o umbral. Não sabe que está pedindo para ir para o umbral, porque Nosso Lar se situa
no chamado umbral fino. Qual seria essa quinta dimensão? Sobre essa quinta dimensão, as informações que temos da parte dos espíritos, as informações que temos são poucas. Segundo André Luiz, seria a dimensão da arte, da cultura e da ciência. Nessa quinta dimensão. Arte, cultura e ciência. Na sexta dimensão, nós teríamos a dimensão do chamado amor universal. E, finalmente, na sétima dimensão, onde, entre aspas, o Cristo se situaria, porque Jesus veio dessa sétima dimensão. Vejamos bem, é uma coisa fantástica. Jesus teria vindo dessa sétima dimensão, desse apartamento de cobertura do prédio. É o apartamento de cobertura do prédio. Ele veio da sétima dimensão, que André Luiz denomina diretrizes do planeta. Afora essas 7 dimensões, que são dimensões espirituais, umas mais físicas, outras menos físicas. Umas mais materiais, outras menos materiais. Quanto mais próximas da Terra, mais materiais. Quanto mais distantes da Terra, mais espirituais, menos materiais. Ou constituídas por uma matéria, digamos assim, mais etérea, diáfana, quintessenciada. Mas excetuando-se essas 7 dimensões espirituais, a partir da crosta, nós teríamos 2 outras dimensões espirituais, chamadas subcrostais. Logo abaixo da crosta, ou logo abaixo a crosta, nós teríamos a região das trevas. Segundo André Luiz, essa região das trevas, vejamos bem, prezados irmãos, porque a matéria, ela se interpenetra. Porque nós aprendemos no colégio, eu pelo menos aprendi no colégio, que matéria seria tudo aquilo que ocupa determinado lugar no espaço e é impenetrável. É o que nós aprendemos no colégio, não é? Que a matéria é impenetrável. Realmente, por exemplo, eu não posso, com essa matéria, que constitui o copo, penetrar a matéria que constitui essa jarra, porque são da mesma natureza. São da mesma natureza. Não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É o que nós entendemos. Mas a matéria, em outro aspecto, a matéria mais quintessenciada, ela pode sim se interpenetrar. Por exemplo, onde é que começaria o umbral? Onde é que começa o umbral? Quando a gente fala em umbral, André Luiz esteve durante quase 8 anos e meio, 9 anos no umbral. E tem muita gente que desmerece a obra de André Luiz a partir daí. Mas como? Um espírito que esteve no umbral 9 anos agora vem querer ensinar? Um espírito que esteve no umbral durante 9 anos agora vem querer fazer revelações acerca da vida espiritual? Prezados irmãos, nós todos, o umbral é uma região superior à nossa vida na Terra. O umbral é uma dimensão espiritual superior à nossa. Ir para o umbral é se promover, é obter uma promoção.
É obter uma promoção, mesmo no chamado umbral grosso. Mesmo no chamado umbral grosso. Onde é que começa o umbral? O umbral começa aqui mesmo. Por exemplo, da ponta do meu dedo em diante, começa o mundo espiritual. O mundo físico é tudo aquilo, ele é constituído daquilo que nos impressiona os sentidos. Nós somos programados, o nosso corpo é um corpo programado. Nós vivemos num corpo com os sentidos programados para perceber o que é material. Mas o mundo espiritual, ele não apenas é interreagente ao nosso, mas ele interpenetra. Ele interpenetra. Esse mundo espiritual, ele começa aqui mesmo, da ponta do meu dedo em diante, é mundo espiritual. Tudo aquilo que nós não estamos vendo aqui, prezados irmãos, é mundo espiritual. Olha que coisa curiosa. Por exemplo, eu estou tentando pegar o mundo espiritual. Não é? As pessoas imaginam, né? O orador deve ter enlouquecido, né? Mas nós estamos aqui, é mundo espiritual, nós não pegamos, nós não vemos, mas é tudo isto mundo espiritual. Então nós temos ainda duas dimensões subcrostrais. A primeira, a qual já nos referimos, é a região das trevas. Onde é que fica a região das trevas? No interior da terra. Como é que os espíritos podem viver no interior da terra? Olha que coisa curiosa. É uma coisa que mexe com a cabeça da gente. No interior da terra. E abaixo dessa dimensão das trevas temos uma outra dimensão. É a chamada dimensão do abismo, a qual os espíritos também se referem. André Luiz se refere à dimensão das trevas, como também se refere à dimensão do abismo. Essas duas dimensões são subcrostais. Elas existem no interior da terra. Então vejamos bem, nós vivemos exprimidos. Não é? Abaixo de nós as trevas, acima de nós o umbral. Não é? É um sanduíche perfeito, né? Verdade. Acima de nós o umbral. Abaixo de nós as trevas. Então, segundo os nossos benfeitores espirituais, vejam como são as coisas. Porque nós, prezados irmãos, muitos de nós aqui, estamos conhecendo o que o Espiritismo ensina, estamos conhecendo agora. O Espiritismo existe há aproximadamente 150 anos. Ele surgiu na França, em Paris, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Muitos de nós não fomos espíritas em vidas anteriores. Nós não tivemos tempo. Muitos não tivemos tempo para conhecer Espiritismo. O Espiritismo existia na França e nos demais países existia com a denominação de espiritualismo, ou então de ciências ocultas, de ciências esotéricas. Alguns de nós estamos travando contato com o Espiritismo pela segunda vez, mas não mais do que isso. Existe uma mensagem muito interessante no livro Ceareiros de Volta, psicografado pelo médium Valdo Vieira. A mensagem se intitula Espíritas pela segunda vez. Mas quase todos nós aqui, estamos vindo de outras religiões.
Quase todos nós estamos vindo do catolicismo, não é? De existências passadas, ou então desta existência mesmo. Qual a nossa concepção de vida, na condição, por exemplo, de católicos? Qual a nossa concepção de vida? Céu, a vida na terra, mas depois da morte, céu, inferno e purgatório. Nada de reencarnação, mas a sorte do espírito fixada definitivamente de acordo com as suas atitudes. Céu é um céu eterno, inferno é também um inferno eterno, e purgatório, que seria uma espécie de umbral, né? Porque é uma zona de transição, e purgatório. Mas nós, então, nos habituamos a pensar na vida assim. Vamos imaginar uma cebola. Todo mundo aqui sabe o que é uma cebola, não é? Pelo menos sabemos o que seja uma cebola. Vamos imaginar uma cebola partida ao meio. Eis o que para nós, até então, antes do conhecimento espírita, era a vida. A vida era uma cebola partida ao meio. A parte de baixo, a vida material. A parte de cima, a vida espiritual. A vida para nós se resumia a uma cebola partida ao meio. A parte de baixo, a vida material. A parte de cima, a vida espiritual. Que se completariam. Metade da cebola se unindo à outra metade, uma metade se unindo à outra metade, eis a vida na sua totalidade, na sua integralidade. Mas o que o Espiritismo veio nos ensinar? O Espiritismo falou assim, olha, essa outra metade da cebola, essa metade de cima da cebola, vira ela de topo. E observa essa outra metade de frente, de topo. E observando essa outra metade da cebola, essa metade superior, nós vamos ver que a cebola é constituída de quê? Camadas concêntricas, não é assim? A cebola é constituída de camadas concêntricas. Cada camada daquela é uma dimensão espiritual. É uma dimensão distinta, diferente, mas, no entanto, que se comunica com a outra e se interreage com a outra. Vejamos bem, prezados irmãos, segundo os espíritos, cada planeta, ele seria constituído assim de 7 dimensões espirituais. E esses planetas, vamos nos referir aos planetas do nosso sistema solar. Esses planetas, eles entrariam em contato uns com os outros, não apenas pelas leis gravitacionais que os equilibram e que os mantêm em contato uns com os outros, mas esses planetas, em suas cúpulas espirituais, eles manteriam contato uns com os outros. Então vejamos bem, prezados irmãos, que a vida é muito mais complexa, a vida é infinitamente mais rica do que nós possamos imaginar, do que nós possamos supor. Essa história, por exemplo, de que existe uma matéria invisível que dá sustentação à matéria visível, isto é a descoberta do perispírito. A ciência, sem perceber, está descobrindo o perispírito, o corpo espiritual. Porque nós sabemos, através do espiritismo, que é o corpo espiritual, que é o perispírito que dá sustentação à matéria física. Segundo André Luiz, a matéria não organiza, a matéria é organizada.
E este enunciado da física moderna, prezados irmãos, este enunciado da física moderna, e isto que o Espiritismo está dizendo agora, foi dito por Platão, discípulo de Sócrates, antes do Cristo. Quando Platão dizia o seguinte, que sustentando este mundo visível, existe o chamado mundo das ideias. Aqueles que são afeitos ao estudo da filosofia, aqueles que já leram alguma coisa sobre filosofia, sobre Platão, não terão dificuldade nenhuma de fazer esse relacionamento. O mundo material, esse mundo no qual nós nos expressamos, ele seria sustentado pelo que Platão chamou de mundo das ideias. Foi por isso que Allan Kardec apontou Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo. Foram precursores do cristianismo e, consequentemente, precursores do Espiritismo. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, nas páginas introdutórias, alguns tópicos da filosofia de Sócrates e de Platão. Pois muito bem, prezados irmãos, vamos dar sequência às nossas reflexões, porque o tempo urge e, infelizmente, nós precisaríamos aqui, talvez, de uma manhã inteira para falarmos sobre o que gostaríamos de falar. Como nós estamos vindo de outras religiões, somos egressos de outras religiões, quase todos nós fomos católicos. Por quê? A Igreja Católica, principalmente no Ocidente, não é? A Igreja Católica, principalmente no Ocidente, ela domina ou ela predomina secularmente, principalmente no Ocidente. No Oriente, nós ainda tivemos lá outros filósofos, não é? Outros espíritos missionários que pregaram mais ou menos o que o Espiritismo está pregando hoje, pregou na França, está pregando hoje no Brasil, porque há muita semelhança entre a filosofia espírita e, por exemplo, a filosofia budista. O que Buda ensinou, o que Buda pregou. Há muita semelhança entre o que fala o Espiritismo e o que ensina, por exemplo, o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, um livro tradicional dos indianos, que fala a respeito da reencarnação, fala a respeito do karma e, consequentemente, a respeito da imortalidade, da evolução do ser, não é? Há muita semelhança, mas aqui no Ocidente, a influência que nós recebemos foi da Igreja Católica. Nós fazíamos uma concepção da vida depois da morte. Ainda hoje, sendo espíritas, nós temos dificuldade para imaginar o mundo espiritual. Vejamos bem. Em um de seus livros, André Luiz, e aqui não vai crítica alguma, mas em um de seus livros, André Luiz responsabiliza a Igreja por ser formadora de crianças espirituais. Vocês sabem que, até bem pouco tempo, a missa era rezada em latim. Eu fui católico, sou de família católica, eu não estou criticando a igreja, não. Nós estamos aqui apenas mostrando o seguinte: essa influência da filosofia católica, da concepção da igreja sobre os nossos espíritos, ela é secular. E ela é tão forte ainda dentro de nós, que para muitos espíritas, por exemplo, nosso lar é o céu dos espíritas.
Para muitos espíritas, nosso lar é o céu dos espíritas. Quando o nosso lar trata-se apenas de uma das muitas colônias espirituais existentes no espaço. Das muitas cidades espirituais existentes no espaço. Por exemplo, aqui em cima de São José do Rio Preto, deve existir uma cidade. Pela lógica, deve existir uma cidade. No mundo espiritual, existem muitas cidades, existem muitas vilas, existem muitas chácaras, existem muitos sítios, existem muitas metrópoles espirituais semelhantes a nosso lar. Nosso lar é uma cidade espiritual modelo. Talvez, prezados irmãos, vamos entender isto. Nós precisamos entender isto. Isto é muito bonito e profundo. Talvez nosso lar tenha sido a primeira cidade espiritual maior organizada pelos espíritos no mundo espiritual. Ela foi fundada por portugueses. Assim como o Brasil foi descoberto por portugueses, colonizado por portugueses. Existe um trecho, está lá em O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, mas palavras ditas por Jesus. Ele disse assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. Alguém já pensou nisso? O que Jesus quis falar com isso? Eu vou preparar-vos lugar. Esse lugar não está preparado. Esse lugar para nos receber, depois da morte, ele não estava preparado. Está escrito lá: mas eu vou preparar-vos o lugar, a fim de que, onde eu esteja, estejais também comigo. Isso é muito profundo, prezados irmãos. Assim como os homens, à medida em que os homens foram colonizando a terra, os espíritos foram colonizando o espaço espiritual ao redor da terra. Os espíritos foram colonizando o espaço espiritual ao redor da terra e fundaram nosso lar. Depois que fundaram a cidade do Rio de Janeiro, porque nosso lar fica ali nas imediações do Rio de Janeiro, depois que fundaram a cidade do Rio de Janeiro, os espíritos começaram a trabalhar no além e fundaram a cidade de nosso lar. Hoje, o mundo espiritual mais próximo à Terra também ainda está sendo colonizado. Existem muitas colônias, existem muitas cidades espirituais e não apenas nosso lar. Mas qual é essa concepção que nós fazíamos do mundo espiritual? Ora, Allan Kardec não pôde dizer tudo. Eu não sei se os nossos irmãos estão conseguindo acompanhar o nosso raciocínio, porque a gente não está acostumado a comentar essas coisas nos centros espíritas, né? A gente não está habituado a comentar essas coisas nas palestras, nos centros espíritas, e nós precisamos nos habituar a comentar essas coisas nos centros espíritas. Como é que, por exemplo, a gente concebia o mundo espiritual ao tempo de Allan Kardec? Allan Kardec falou apenas em erraticidade. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, Allan Kardec não fala em cidade. Allan Kardec não fala em colônia. Allan Kardec não fala em diferentes dimensões. Ele fala de um modo genérico sobre o mundo espiritual. Ele fala em erraticidade. Ele diz assim: os espíritos, quando deixam o corpo, eles vão para o mundo espiritual e muitos permanecem na erraticidade, à espera de uma nova encarnação. Mas para a época, ele já disse muito. Vocês já imaginaram se Allan Kardec, à época,
ele tivesse mencionado cidades no mundo espiritual, pois até hoje, quando se faz menção a nosso lar, tem espírita que até hoje não acredita. De vez em quando, eu escuto, ou nós escutamos em nossas andanças por aí, nós escutamos pessoas falarem assim, não, isso aí é ficção. Isso aí é ficção, não existe nada disso. Há pouco tempo eu estive no interior do estado de São Paulo, por outras bandas, como estou agora. Estive ali na região de Itapira, Serra Negra, e quando eu terminei uma palestra semelhante a esta, 2 ou 3 senhores que moram na cidade de Monte Sião vieram conversar comigo. Eles falaram assim, olha, está tendo um movimento lá numa cidade, acho que Lindóia ou Águas de Lindóia, porque tem as 2 cidades, né? Lindóia e Águas de Lindóia. Não sei se em Lindóia ou Águas de Lindóia. Espíritas intelectuais dizendo que a obra de André Luiz é ficção. Vejamos bem, a obra de André Luiz é ficção, porque segundo Allan Kardec não pode haver cidade no mundo espiritual, não tem colônia no mundo espiritual, o espírito fica na erraticidade. Ora, veja se nós vamos ficar feito um bando de marimbondos, né? Não é? Alguém nos destrói a casa, não é? Vocês já viram como é que ficam os marimbondos, quando alguém destrói a casa dos marimbondos? Ficam ali todos esvoaçando, né? Em volta da casa destruída ou queimada, derrubada, né? Após a desencarnação, nós iríamos ficar como um bando de marimbondos, ou nós iríamos procurar organizar a vida na dimensão espiritual, como nós procuramos organizar a vida aqui na Terra. Nós não temos procurado organizar a vida aqui na Terra? Temos. E não procuraríamos organizar a vida no plano espiritual? Então, qual é a ideia que nós fazíamos desse plano espiritual e, sobretudo, do espírito? Como é que é o espírito? Eu imaginava, quando eu era católico, digo a vocês a verdade, quando eu era católico, fazia parte da igreja, minha família tradicionalmente católica, hoje já tem muita gente no espiritismo, mas no começo era muita gente na igreja, essa coisa toda, eu pensava assim, gente, o espírito por dentro deve ser oco. Não é? É o que a gente pensa. Será que nós já nos fizemos essa pergunta? Tem o corpo espiritual, não tem? Tem o perispírito, não tem o perispírito? Tem o perispírito. Mas o que tem por dentro do perispírito? Será que o perispírito é oco? Será que o espírito é oco por dentro? Será que o espírito por dentro é oco? Eu comecei a ler aqui o primeiro capítulo. Nós vamos fazer apenas a introdução. E fui me deparando com revelações fantásticas. O primeiro capítulo, intitulado Nas Zonas Inferiores. Olha aqui que André Luiz fala. Ele diz assim, estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. Depois de 9 anos ele se convenceu. Estava morto. Depois de 9 anos é que ele se convenceu. Eu acho que eu morreu, aconteceu qualquer coisa. E a esse respeito, tem aquele livro extraordinário, E a Vida Continua. Vocês se lembram da Vida Continua? Em que aquele casal, não é? Ernesto Fantini e Evelina Serpa, eles se encontram na cidade de Poços de Caldas. E começam a namorar no banco da pracinha. Estavam todos os dois doentes, prestes a desencarnar e não sabiam. Depois ficam vários dias um sem ver o outro. Quando eles se reencontram num hospital. Vocês se lembram do livro E a Vida Continua? Quem não se lembrar, vai ler o livro, viu? Vai ler o livro e não vai embora para casa depois da reunião, não. Vai ler hoje, ainda antes do almoço, viu? É castigo. Interessante que aqueles dois, Ernesto Fantini e Dona Evelina Serpa, eles se reencontram num hospital. Oi, Evelina, como é que foi a cirurgia? Foi bem? Correu tudo bem? Ah, graças a Deus estou me recuperando. Pelo que vejo, o senhor também está se recuperando. O senhor está corado, está mais corado. Coitado, os dois tinham morrido e não sabiam. Isso acontece muito. Por que
pessoa morre e não sabe? É porque a vida do outro lado é tão igual a esta que não dá para saber. É porque a vida do outro lado é tão igual a esta que não dá para saber. Pelo menos de imediato não dá para saber. A menos que a pessoa desencarne e vá para uma dimensão muito superior. Não será o nosso caso, pelo menos de nós, da maioria aqui. Não é verdade? Não dá para saber. E por falar nisso, você já se perguntou se está encarnado ou desencarnado? Você já se perguntou? Pode ser que você esteja desencarnado. Está aqui assistindo a palestra. Prezados irmãos, segundo os espíritos, nós vamos ter que mudar rapidamente essa concepção de encarnado e desencarnado. Segundo os espíritos, nós vamos ter que mudar rapidamente essa concepção de estar encarnado ou estar desencarnado. Tudo é uma questão de mais ou menos matéria. É só uma questão de matéria mais densa ou matéria menos densa. Ou seja, tudo é uma questão de velocidade partícula. Tudo é uma questão de velocidade partícula. Ou seja, tudo vai ser uma questão de física. Ou seja, tudo será uma questão de ética na física. Tudo será uma questão de evangelho na física. Porque quanto mais evoluído espiritualmente o ser, é como fala Emmanuel aqui na introdução desse livro. Tem uma frase aqui que todas as vezes que eu leio, eu fico assim, ó, queixo caído. Emmanuel fala assim: em verdade, nós precisamos muito do espiritismo e precisamos muito do espiritualismo. Mas precisamos muito mais de espiritualidade. Olha o que está nos faltando. É espiritualidade, não é espiritismo que está nos faltando. Não é espiritualismo que está nos faltando. O que está nos faltando é espiritualidade. O que é espiritualidade? É a vivência do Evangelho. É a aplicação do Evangelho no cotidiano. Então a gente vê que devagar, física e moral estão assim, ó, mais unidas do que a gente seria capaz de supor. Então eu estava lendo aqui. Olha o que André Luiz fala. Estou encerrando a palestra, gente. Não se preocupem. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Falei assim, espera, eu já li isso aqui um punhado de vezes. Eu já li Nosso Lar. Eu cresci com o Nosso Lar nas mãos, praticamente. Mas teve um momento em que eu falei, meus pulmões respiravam a longos haustos. Espírito tem pulmão? Espírito respira? Porque a vida não é marcada pelo parar de respirar? Isso não é o fim da vida? Parou de respirar? Mas André Luiz fala, meus pulmões respiravam a longos haustos. Aí eu comecei a deduzir. Gente, se tem pulmão, tem que ter coração. Tem que ter coração. Se tem coração, tem que ter circulação. Tem que ter uma circulação. Se tem uma circulação, tem que ter uma espécie de sangue correndo nas veias. Eu não chegaria aqui, vamos dizer, a dizer que é sangue, mas é algo semelhante. Porque, afinal de contas, o que é sangue? O que é sangue? Sabe o que é sangue? É princípio vital. Isto é que é sangue. É por isso que quando uma pessoa está anêmica, está sem princípio vital. Quando ela tem uma hemorragia, quando ela recebe um tiro, um acidente, uma coisa assim, ou precisa de uma transfusão de princípio vital. Isso pode ser feito diretamente na veia, porque o sangue é o princípio vital materializado, ou pode ser feito de uma outra maneira, através do passe.
Emmanuel fala que o passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. É a definição de Emmanuel para o passe. Transfusão de energia fisiopsíquicas. Quer dizer, são energias físicas e energias psíquicas. Então eu li aqui, gente, meus pulmões respiravam a longos haustos. Quer dizer, o espírito também respira. Tem oxigênio do outro lado. Tem coração do outro lado. O espírito tem órgãos. O perispírito é constituído de órgãos. Se o corpo espiritual, se o nosso corpo espiritual fosse muito diferente do nosso corpo físico, nós não teríamos dificuldade nenhuma em olhando para nós mesmos do outro lado e concluir, desencarnei. Não é verdade? Nós não teríamos dificuldade nenhuma em olhando para nós mesmos do outro lado e apalpando. Está tudo no lugar, não é? Nós não teríamos dificuldade. Se fosse alguma coisa diferente, nós diríamos, desencarnei. Mas como está tudo realmente no lugar, até aquilo que a gente está pensando, mas não vai falar, a gente confunde. Por isso que os espíritos vêm nas reuniões de desobsessão, e não sabem que desencarnaram. É por isso que eles olham à volta, eles veem um mundo igual. Como Dona Evelina Serpa e o seu Ernesto Fantini. Eles se reencontram no hospital do outro lado. Ah, você melhorou. Ah, o senhor também está muito bem. Só que o tempo vai passando. Naquele hospital, o tempo ia passando. E eles não recebiam visita de nenhum parente. Não é coisa estranha? Se vocês não estiverem recebendo visita de parente... comecem a desconfiar. Ou também não puderem estar visitando parente, hein? Às vezes vocês não estão podendo visitar os parentes. Olha, eu tenho tentado ir à casa da fulana, mas não dá. Pode ser que vocês estejam desencarnados. E eles ficam no hospital e ninguém os visita. E o tempo vai passando e eles começam a estranhar. Mas ninguém telefona, ninguém vem ver a gente, não tem um conhecido aqui, nem nada, porque eles eram de outra cidade e foram para Poços de Caldas se tratar da saúde, porque é uma cidade balneária, uma estância de águas, um clima melhor, mas lá desencarnaram os dois. Só que um não ficou sabendo que o outro tinha desencarnado. E se reencontram no além. Aí, com o passar do tempo, eles começam a estranhar aquilo. Aí, o seu Ernesto fala para a Dona Evelina, ou a Dona Evelina que fala para o seu Ernesto, não importa. Um fala para o outro assim, olha, a coisa aqui está meio esquisita mesmo. Eu estou ouvindo dizer por aí, porque tem fofoca no além também, né? Tem fofoca, principalmente se tiver espírita. Aí, então, é que... Porque o espírito é diplomado em fofocar, não é? Fofoca caridosamente, mas fofoca. Então um falou para o outro assim, eu estou ouvindo dizer por aí que nós estamos mortos. Vocês se lembram disso no livro E a Vida Continua? Quem é que se lembra? Levanta a mão, vamos fazer um teste. Ah não, pouca gente, estão todos de castigo depois da reunião. Gente, eu tenho, só para encerrar, eu tenho falado das nossas palestras, onde eu tenho feito palestras sobre Chico Xavier e André Luiz, eu tenho perguntado, quem é que já leu Nosso Lar? Quem é que já leu E a Vida Continua? Eu estou impressionado com o número de pessoas que não leram Chico Xavier. Impressionado. E Chico Xavier desencarnou tem, 2 anos e alguns poucos meses. 30 de junho, julho e agosto, 2 anos, e vai fazer 2 meses. Daqui 10 anos, ninguém vai saber quem foi Chico Xavier. Daqui 10 anos, ninguém vai saber quem foi Chico Xavier. Sabe quem que é a culpa disso, na nossa opinião? A culpa é dos dirigentes
espíritas, ou daqueles que querem dirigir. A culpa são dos presidentes das federações, a culpa são dos dirigentes das USES e são dos dirigentes das casas espíritas, que não incentivam o estudo das obras de André Luiz, de Chico Xavier nos centros espíritas. E do próprio povo, que só quer vir no centro espírita para tomar paz. Então nós podemos ver o seguinte, nós podemos dizer que conhecemos espiritismo? Não. Quem não conhece André Luiz não conhece espiritismo. Pode conhecer Kardec, mas se não conhecer André Luiz, não conhece espiritismo. Porque a coisa começou com Kardec, mas não terminou com ele. A coisa começou com Kardec, mas não terminou com ele. Então a nossa palestra na manhã de hoje é apenas um convite para que nós retomemos o estudo das obras de André Luiz em nossas casas espíritas e individualmente, por nossa livre e espontânea vontade. Se de fato nós queremos conhecer essa vida que nos espera do outro lado, que é muito semelhante à vida que nós vivemos aqui na Terra. Já dizia Hermes Trismegisto, e Hermes Trismegisto, um grande sábio que viveu séculos e séculos antes de Jesus Cristo. A palavra Trismegisto quer dizer 3 vezes sábio. Já dizia Hermes que era 3 vezes sábio. Tudo aquilo que existe em cima existe embaixo. Tudo aquilo que existe embaixo existe em cima. Sabe qual é o nosso maior equívoco? O maior equívoco do espírito encarnado na Terra é achar que a vida vai da Terra para o plano espiritual, quando na verdade a vida vem do plano espiritual para a Terra. É de achar que a vida no plano espiritual é que é uma cópia da vida que vivemos aqui, quando em verdade a vida que vivemos aqui é que é uma cópia imperfeita da vida que vamos encontrar do outro lado. Que Jesus nos ampare e abençoe sempre.